Deus o ama de maneira perfeita. É tão bom a gente começar o dia recebendo uma palavra dessa, né? Esse é o título do devocional de hoje, está baseado em Romanos 8, 38 e 39, que diz assim: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu poderia aqui falar horas e horas sobre o amor de Deus, nós poderíamos discutir sobre o amor de Deus. Nada adiantaria se você não aceitar esse amor no seu coração. E o que significa aceitar o amor de Deus? É se sentir realmente amado. Será que você tem aceitado e recebido esse amor de Deus que vem com a sua graça, com o seu favor sobre a sua vida? Talvez a culpa, a condenação, a autocondenação tenha tirado esse privilégio de estar na presença de Deus e de sentir amado pelo Pai, porque Deus é Pai e é assim que nós devemos enxergar o nosso Deus. Às vezes os problemas do dia a dia, a rotina, você vai sentindo que você está afastando de Deus, afastando do amor de Deus. Às vezes nós escolhemos nos afastar da presença de Deus, mas é diferente em relação ao amor. Esse versículo é muito claro. Ele diz que nada dessas coisas que eu mencionei aqui, nada disso seria capaz de nos separar do amor de Deus. Ou seja, você pode estar fugindo de Deus, saindo da presença de Deus, mas nada que você faça é capaz de te separar do amor de Deus. Eu demorei um pouco para entender, para ter o entendimento desse versículo, porque muitas vezes que eu me afastava da igreja, ou me afastava da presença de Deus, eu sentia que Deus não me amava tanto quanto Ele me amava quando eu estava fazendo aquilo que o agradava. E então eu vi que não é por mérito, Deus não nos ama por mérito. Se fosse assim, se fosse diferente disso, nós teríamos que nos esforçar muito para que Deus nos amasse mais. Mas a Bíblia é clara em dizer que o amor de Deus, ele independe, ele é incondicional àquilo que a gente faça. Então você pode estar assim, na sua fase, na pior fase da sua vida, você pode estar vivendo uma vida de pecado, mas você precisa ter um entendimento que Deus olha para você, Ele pode se entristecer, porque Ele sabe que o pecado vai trazer um mal a você. Não é simplesmente uma forma que Deus encontra de ser um carrasco. Ah, você está pecando, eu vou te castigar, eu não quero que você peque. Tudo que Deus fala na Bíblia é para nossa própria segurança. Então, se você está em pecado, você vai colher consequências e Deus não quer que você colha essas consequências. Então, entregue seu coração a Deus e se sinta amado por Ele, porque esse amor é que nos transforma. Você jamais vai conseguir o sucesso, a vitória sobre a sua vida em todas as áreas se você não se sentir amado por Deus e receber esse amor. Então, a gente precisa saber que Deus nos ama até mesmo durante os tempos difíceis, durante os tempos que você não consegue ficar de pé, que você está com alguma dificuldade na sua caminhada cristã, talvez um pecado que você precisa de libertação. Deus é o primeiro que quer pegar na sua mão e dizer: filho, eu estou com você, eu continuo te amando da mesma forma, não há nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais. Então também tem o outro lado, as pessoas que se esforçam, que querem acumular serviços na igreja, ou de repente seguir ali a Bíblia muito certinha, com a esperança que Deus vai amar mais a sua vida. E você deve sim andar e seguir os princípios cristãos, mas Deus te ama e ponto final. Uma frase que a gente sempre diz, né? Deus te ama e ponto final. Receba esse amor e você terá a sua vida transformada. Amém. E é tão interessante ouvir falar de amor, do amor de Deus hoje, porque a gente veio também com o desejo de compartilhar com os irmãos algo que o pastor Márcio sugeriu ontem no culto. Pelo menos pela manhã eu estava no culto ali, não sei se à noite ele fez da mesma forma, mas pela manhã ele pregou sobre a oração sacerdotal em João capítulo 17. E nessa oração fala muito de amor também. Jesus ele cita muito, né, o amor de Deus na vida dele e também na vida dos homens. E aí o pastor Márcio sugeriu
que a igreja, no caso a igreja ali que estava presente ontem, também acompanhando pela televisão, quem quisesse pudesse ler João 17 pelo menos uma vez por dia, né? Para que as pessoas pudessem entender exatamente o que é que Jesus já estava falando a respeito, inclusive, desta geração, da nossa geração. E aí ele citou também, não é, que a oração de João 17, o texto de João 17, está dividido em 3 momentos. Quando Jesus ora por si mesmo, quando ele ora pelos seus discípulos e quando ele ora pelos futuros crentes. E aí a gente quer acatar essa sugestão do pastor Márcio, porque é muito legal a gente aprender a Bíblia, né? E os nossos líderes sempre nos ajudam a entender melhor a Bíblia, porque, né, Deus sempre traz uma revelação diferenciada. Então eu queria compartilhar com você, se você pudesse pegar a sua Bíblia aí, nós queremos compartilhar com você essa oração de João 17. Né? É claro que nós não vamos ler todos os dias o capítulo todo, mas a gente quer ler pelo menos ao longo desses próximos dias um pedacinho de cada oração, de cada parte. Então nesse primeiro momento nós vamos ler os versículos que compreendem a oração que Jesus fez por si mesmo. Amanhã a gente lê a oração que ele fez pelos discípulos e posteriormente a oração pelos futuros crentes, que inclui inclusive eu e você, não é? Então, se você tem a sua Bíblia aí, abre em João capítulo 17 para complementar um pouquinho do devocional que a Luciana trouxe para a gente hoje. Abra em João capítulo 17 e nós vamos ler os primeiros 8 versículos. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Nesse primeiro instante, né, do texto, aqui no primeiro momento, Jesus está orando por ele, confirmando, né, aquilo que Deus já havia predito para que Jesus viesse fazer na terra. E exatamente o que Jesus veio fazer na terra? Manifestar o amor de Deus aos homens. Esse amor que é perfeito, né, que a Luciana citou aqui. O amor de Deus, ele é perfeito em Jesus Cristo, ele é aperfeiçoado em Jesus. E Jesus, quando ora aqui nesses primeiros versículos de João 17... e vale dizer que a gente vai continuar lendo as próximas partes aqui desse texto amanhã e depois, né? Jesus está mostrando exatamente que ele consumou, completou a obra que Deus entregou para que ele fizesse. E qual é essa obra? Exatamente revelar o amor de Deus aos homens. Porque os homens viviam separados de Deus, nós vivíamos separados de Deus, né? E o mundo tentava chegar a Deus de várias formas, tentando chamar a atenção de Deus, e o mundo não conseguiu chamar a atenção de Deus no sentido de reconciliar-se com Deus. Mas Deus, né, porque amou o mundo de maneira perfeita, ele conseguiu então chamar a atenção do mundo. Foi diferente, o mundo não conseguiu chamar a atenção de Deus para se reconciliar com ele, mas Deus chama a atenção do mundo e o reconcilia consigo mesmo em Jesus Cristo. Então, fica para você também essa sugestão dada ontem pelo pastor Márcio, de você ler João 17, pelo menos uma vez por dia. É apenas uma sugestão. E nós aqui no De Tudo Um Pouco, junto ao devocional, vamos ler um pedacinho a cada dia. Deus abençoe você com essa palavra tão preciosa, com esse amor perfeito de Deus em nome de Jesus.